Sr. Engenheiro Rosa, muito obrigado pelo convite, que foi também através do meu amigo Dr. Jorge Cunha, e a todos aqueles que aqui acorreram neste almoço, e que será uma oportunidade para abrir certamente o gosto por lermos um documento tão tenso como é esta encíclica. Eu vou falar cerca de meia hora, depois, se tiverem perguntas, será mais interessante conversarmos sobre esses temas que vos podem inquietar, a ver se eu sei responder. A encíclica social Caritas in Veritate, tornada pública a 7 de julho de 2009, foi um longo texto desde 2007, sujeito a 4 redações, dizem os entendidos, e é para nós um excelente instrumento de leitura da realidade do presente e da presente crise económica, e o atraso da sua saída deve-se também a esperar para ler melhor a realidade que estava nestes últimos tempos em ebulição. E convida-nos a transformar a depressão em momento para animar as decisões com princípios éticos. Só assim os passos serão sólidos e serão equilibrados nos próximos anos. Há uma convicção de esperança que está patente no texto desta encíclica, que é de que há meios na humanidade para conduzir os acontecimentos do mundo na justiça e na paz, no campo social e no campo económico. Basta que haja juízo, que haja princípios a orientar este evoluir da sociedade e do desenvolvimento. Há uma lucidez capaz de orientar no futuro os operadores da caridade no terreno. E o núcleo central da encíclica está na introdução. Uma introdução mais longa do que o habitual e na conclusão. E depois, em 2 números essenciais, o começo do capítulo 3º, o número 34, e o fim do capítulo 4º, o número 52, que parecem ser de pena direta do Papa Bento XVI. Quer a introdução, quer a conclusão, quer este número que abre o capítulo 3º e o que conclui o capítulo 4º. Evidentemente que, sendo os mais marcados pela pena do Papa, todo o texto reflete o seu pensamento, mas foi objeto de equipas de vários especialistas nas diferentes matérias que ajudaram a elaboração deste texto. É bem claro o desejo de indicar o específico cristão em matéria social, de apontar uma leitura de fé da realidade humana, o diário, para que seja evidente que a encíclica não é um texto de sociologia, não é um texto de economia, nem uma proposta de uma terceira via de desenvolvimento e de uma ideologia definida. A leitura cristã impulsiona a uma ação pela ética cristã, que se opõe, evidentemente, a posições neoliberais. Não se pretende apontar soluções técnicas, nem intrometer-se na política dos Estados, mas cumprir uma missão. Está muito presente no texto, que é para cumprir uma missão, que é a missão de verdade, que a Igreja não pode deixar de cumprir. E a sociedade pode respeitar ou não, mas há uma dignidade e uma vocação, é uma palavra que este Papa gosta muito de usar, a vocação do ser humano. E essa vocação é essa, e não é outra, e, portanto, em nome da verdade do ser humano, de uma perspectiva sobre o que é a pessoa humana, não pode deixar de a defender. Como todos sabem, esta encíclica centra-se no desenvolvimento, é o tema, porque quer comemorar, por isso é que era para sair em 2007,
era para comemorar os 40 anos da Populorum Progressio, que foi o grande documento, a Carta Magna do Desenvolvimento, e que queria rever, passados 40 anos, o conceito de desenvolvimento. A insistência na realização da caridade na verdade, e por isso dado como título, insere-se nesta preocupação permanente por favorecer uma humanização do mundo que é naturalmente tentado permanentemente pelo egoísmo e conflitos ditados pela lei do mais forte. Bento XVI indica as dimensões antropológicas e éticas necessárias para um desenvolvimento autêntico, integral e solidário do ser humano, respeitando a totalidade da pessoa nas suas várias dimensões. Isto segundo o plano de Deus. E aqui, evidentemente, que há uma leitura profundamente cristã do tema, para que o desenvolvimento deixe de ser incompleto, fragmentário. Não há soluções únicas, não há soluções universalmente válidas, e por isso importa, e estou a falar com quem pode fazê-lo, que haja homens e mulheres dispostos a concretizar no terreno as medidas oportunas para este verdadeiro desenvolvimento, que esteja no horizonte esse verdadeiro desenvolvimento. Mas o verdadeiro desenvolvimento na globalidade da vida humana não é o mesmo em todos os lugares do mundo e em todas as situações. Importa em cada uma encontrar essa medida. Uma vez que o texto é para todo o mundo, também não entra em pormenores técnicos, nem em soluções, propostas de soluções que competem aos homens e mulheres que agarram este projeto. Ora, o projeto de Deus para a humanidade, que está sempre no horizonte, e essa introdução é muito clara, a centralidade da pessoa humana em qualquer projeto económico ou social, a necessidade de oferecer um rosto humano a todos os aspectos da vida social e económica, a ligação entre caridade e verdade, ditam as regras para uma convivência pessoal, nacional e mundial. O desenvolvimento acontecerá se a caridade for exercida à luz da verdade e se a verdade for traduzida em caridade. Esse é o fio condutor do texto. Eu mal recebi assim, que ali há assim um dia inteiro, e quando me perguntaram, quando ela saiu, tive acesso na véspera, a primeira imagem que me veio, que a agência Eclésia veio pôr, é que é uma tapeçaria, porque nunca nenhuma encíclica tratou tantos temas. Os temas da atualidade principais estão todos aqui abordados, sem fugir a nenhuma questão. E estes princípios são certamente tecidos por dois fios. Por isso é que chamei uma tapeçaria com dois fios, o fio da verdade e o fio da caridade. E todos os temas essenciais do mundo de hoje são tratados com estes dois fios da verdade e da caridade. A caridade, na verdade, tem a sua origem em Deus, amor eterno e verdade absoluta. E da caridade de Deus, do amor de Deus, tudo provém. Por ela tudo toma forma, para ela tudo tende. Isso não é por acaso que está aqui presente e é insistido, que é do amor fontal do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que desce como amor criador e redentor, que está esta verdade originária do amor de Deus, que nos abre a vida ao dom e torna possível também um desenvolvimento integral e global. Como o Papa Paulo VI, também Bento XVI, confirma que o humanismo fechado a Deus é inumano. Isto é muito forte do contexto atual, do mundo atual. Dizer que o humanismo fechado a Deus é inumano. Impede um autêntico desenvolvimento integral do ser humano. Porque a dimensão religiosa é uma dimensão do ser humano. O ser humano que não cuide essa dimensão e a resolva nas diferentes propostas religiosas é alguém que não desenvolve a plenitude
da sua humanidade. Aliás, numa encíclica social, é curioso que todo o número 54 seja dedicado à Santíssima Trindade. Porque é isso que ilumina as relações humanas e a atitude perante o desenvolvimento. As próprias relações entre os seres humanos ao longo da história, diz o texto, só podem ganhar com referência a este modelo divino. De modo particular, compreende-se, à luz do mistério revelado na Trindade, que a verdadeira abertura não significa dispersão centrífuga, mas profunda compenetração. O mesmo resulta das experiências humanas comuns do amor e da verdade. Assim se revela aqui que se trata de uma encíclica com princípios teológicos também. Não é uma encíclica meramente social. Aliás, na teologia, que Ratzinger, em união com Franco Baltazar, um outro grande teólogo, desenvolveu a partir do concílio, está a teologia da comunhão. E essa teologia da comunhão baseia-se na imagem do ser humano, do homem e da mulher, feitos à imagem de Deus. A imagem de Deus que é a comunhão. E não se pense que esta verdade tem consequências apenas ao nível das micro-relações. A encíclica defende que esta perspectiva teológica marca as macro-relações entre os Estados e entre as grandes decisões do mundo. Nós, cristãos, somos constituídos sujeitos da caridade, chamados a difundir a caridade de Deus. E, por isso, a tecer redes de caridade. É esse o apelo do número 5. A caridade está sujeita a desvios. E aqui o Papa denuncia aquilo que nós depois dizemos a caridadezinha. Já pomos usinha para dizer que não é bem a caridade. E, se mal entendida, se excluída da vida ética, se não se conjugar com a verdade, ela de facto é esvaziada. E há uma ladainha de referências que se iniciam, eu não vos quero passar, mas vou elencar algumas, dei-me à curiosidade de ir buscar todas as expressões que começam sem verdade, e há uma espécie de ladainha. Sem verdade, a caridade cai no sentimentalismo, torna-se invólucro, vazio, pacote, prisioneira de emoções e opiniões contingentes, palavra abusada e adulterada. Sem verdade, pode ser facilmente confundida com uma reserva de bons sentimentos, úteis para a convivência social, mas marginais. Sem a verdade, a caridade acaba confinada no âmbito restrito, carecido de relações, fica excluída dos projetos e processos de construção de um desenvolvimento humano de alcance universal. Sem verdade, sem confiança e amor, porque é verdadeiro, não há consciência e responsabilidade social, que é um dos termos mais originais desta encíclica. Sem verdade, cai-se numa visão empirista e cética da vida, incapaz de se elevar acima da ação, porque não está interessada em identificar os valores pelos quais julgá-la e orientá-la. É de facto, e deixo-vos com estes 5 elementos de sem verdade, para dizer como de facto o título da encíclica, caridade, na verdade, é nuclear no próprio conteúdo do texto. À luz da razão e da fé, que sabemos que é uma preocupação permanente do Papa Bento XVI, à luz da razão e da fé, nós podemos chegar à verdade na caridade como doação, como acolhimento, como dom. Com base na concepção cristã, de fundo, o Papa centraliza claramente o inteiro sistema cultural, político, social, económico na pessoa humana. A pessoa humana nunca pode ser tratada como um meio, ou pior, como um produto, ou, no processo produtivo, como matéria-prima. Isto é particularmente evidente quando se fala, por exemplo, do acesso ao trabalho e da atual prioridade de o garantir a todos. Recordando que os custos humanos são sempre também custos económicos. E as disfunções económicas comportam sempre também custos humanos. Este tema do progresso
é um tema que permanece em aberto, senão veja-se as consequências desta afirmação. Indo para o campo da economia, um capítulo que desenvolve este setor, o terceiro capítulo, nós vemos que para sublinhar o caráter de instrumento e não de fim, se fala da fragilidade e do risco de usar a economia como meio destrutivo. Diz o número 34, esse tal número essencial, que é da pena do próprio Bento XVI. Primeiro, a convicção de ser autossuficiente, da economia ser autossuficiente e de conseguir eliminar o mal presente na história apenas com a própria ação, induziu o ser humano a identificar a felicidade e a salvação com formas imanentes de bem-estar material e da ação social. Depois, a convicção da exigência de autonomia para a economia, que não deve aceitar influências de caráter moral, impeliu o ser humano a abusar dos instrumentos económicos, até mesmo de forma destrutiva. Aqui temos um elemento essencial, que é o caráter de instrumento que tem a economia. Um instrumento indispensável, mas é um instrumento, não um fim. E daí o risco de ser destrutivo. A experiência amarga da crise demonstrou a incapacidade do mercado para se autorregular. Incapacidade que também no passado se manifestou, mas não se tiraram as devidas consequências. O mercado não é demonizado nesta encíclica, porque é um instrumento que pode oferecer vantagens. Mas, diz o número 36, de per si o mercado não é, nem se deve tornar, um lugar da prepotência do forte sobre o débil. Tem necessidade de relações de confiança, que hoje faltam, como sabemos, determinando uma perda grave, e também tem necessidade de solidariedade. E aqui é o problema da economia solidária, que é defendida claramente nesta encíclica. O fim da economia não está escrito nela. E diz o Papa número 36 ainda. A atividade económica não pode resolver todos os problemas sociais através da simples extensão da lógica mercantil. Esta há de ter como finalidade a persecução do bem comum, do qual se deve ocupar também e, sobretudo, a comunidade política. Eu daqui vou para Aveiro, onde amanhã começará a Semana Social, com 3 dias, que vamos debater exatamente a construção do bem comum. A responsabilidade da pessoa, da Igreja e do Estado na construção do bem comum, que é um tema essencial da doutrina social da Igreja. Sente-se o eco aqui da 80ª Advénias do Papa Paulo VI, de 71, que evocava um regresso da economia ao domínio da política. Uma das expressões mais interessantes e novas é o da unidade entre a ação económica e a ação política. Porque sabemos que se caiu na tentação de ser a economia a mandar na política. E não há que deixar que seja a economia a ter o papel de produzir a riqueza para entregar sucessivamente à política a tarefa de a distribuir. Diz o número 45, a economia tem necessidade da ética para o seu correto funcionamento, não de uma ética qualquer. E é uma expressão tão bonita desta encíclica, para mim das mais bonitas, mas de uma ética amiga da pessoa. Uma ética amiga da pessoa. Número 45. A doutrina social da Igreja considera possível viver relações autenticamente humanas, de amizade, de camaradagem, de solidariedade e de reciprocidade, mesmo no âmbito da atividade económica, e não apenas fora dela ou depois dela. E diz o número 36 que a área económica não é nem eticamente neutra, nem de natureza desumana ou antissocial. Pertence à atividade do ser humano e, precisamente porque humana, deve ser eticamente estruturada e institucionalizada.
encontramos aqui considerações inéditas em encíclicas sociais. A responsabilidade social da empresa. Havia textos que o defendiam, mas nunca tinha aparecido numa encíclica. Que deve ter em conta, por exemplo, o facto de que investir não é apenas um facto técnico. Investir é um fator social e humano a ter presente. É interessante notar que todas estas considerações sobre a atividade económica, tradicionalmente orientada, animada apenas pela investigação ou do lucro, venham pelo Papa desvalorizadas pela introdução de um conceito insólito em economia. E essa é uma das grandes novidades dessa encíclica, certamente que também impulsionado por um conjunto de pensadores, como Amartya Sen, que nós quisemos trazer a Aveiro, mas não foi possível, nesta Semana Social, que é um dos pensadores que influencia esta perspectiva da dimensão da gratuidade na economia. E o Papa reserva-lhe um espaço considerável. É das novidades também a ter em conta. O ser humano está feito para o dom que exprime e realiza a sua dimensão de transcendência. Uma forma de realizar a dimensão da transcendência é a dimensão do dom, da gratuidade. Eliminar esta dimensão de gratuidade significa arrumar da história a esperança cristã. Sendo o dom de Deus totalmente gratuito, faz parte da nossa vida como algo que não nos é devido, mas que é um dom, a vida é um dom, então também transcende qualquer lei de justiça, porque o dom, por sua natureza, ultrapassa o mérito. A regra do dom é o excesso. Verdade e caridade são também dons, que não devem justapor-se à justiça como algo sucessivo. E o Papa é muito claro, logo nos primeiros números, a dizer que a caridade supera a justiça, mas passa pela justiça. Não passa por cima. É inseparável da justiça. O desenvolvimento económico, social e político precisa, se quiser ser autenticamente humano, de dar espaço ao princípio da gratuidade como uma expressão de fraternidade. Diz o número 34, esse grande número. Não é difícil reconhecer nestas considerações o fruto da reflexão destes economistas estudiosos que aprofundaram as dimensões humanas e filosóficas da economia. Embora saibamos que muitos prémios Nobel não mereciam o título, como prémios Nobel também de outras coisas também não mereciam. A encíclica, à parte, a encíclica elogia também no capítulo 3º e no capítulo 4º as formas de atividade económica que se orientam por princípios diferentes do lucro. E sem renunciar com isso a produzir valor económico. E aponta, por exemplo, as atividades no profit, além do chamado terceiro setor, o comércio equável e solidário, as atividades mutualistas e sociais, o microcrédito, a economia civil ou de comunhão, a economia de comunhão, conhecida, que apareceram nos últimos decénios e que não encontram espaço no mercado tradicional. E a encíclica lamenta que estas atividades não sejam favorecidas pelo sistema fiscal, pelo sistema jurídico, como acontece com as atividades inspiradas pela lógica do lucro. Diz no número 39, o mercado da gratuidade não existe, tal como não se podem estabelecer por lei comportamentos gratuitos. E, todavia, tanto o mercado como a política precisam de pessoas abertas ao dom recíproco. A este propósito é sublinhado que não se trata somente de criar setores de segmentos éticos da economia ou da finança, mas toda a economia e finanças sejam éticas. Diz o número 45, não por uma etiqueta exterior, mas por respeito de exigências intrínsecas à sua própria natureza. Interessante é também a consideração da pobreza como uma expressão de solidão do ser humano, no capítulo 5º.
realmente o facto de não se ser amado, a dificuldade de amar, suscitam pobrezas materiais. E a categoria da relação deve ser sempre aprofundada, redescoberta, enquanto a pessoa se realiza nas relações interpessoais. Diz o número 53, não é isolando-se que o ser humano se valoriza a si mesmo, mas relacionando-se com os outros e com Deus. Este conceito hoje alarga-se também às relações entre os povos. Somente quando nos reconhecemos uma família humana, e a família é aqui o lugar privilegiado das relações interpessoais, tipo gratuito, tipo primário, é que se pode ter um autêntico desenvolvimento. E num mundo globalizado, na qual os Estados podem perder poder, o Papa deseja a criação de uma autoridade política mundial, que já tinha sido indicada pelo Papa João XXIII, na Pacem Terris, de 63, mas não disse, nem agora diz, modos de realizar essa autoridade política mundial. Mas é desejada. Uma palavra para finalizar sobre a questão da técnica e da ecologia. Eu desenvolvi mais esta dimensão económica, pensei que era aquela certamente mais diretamente nos interessaria. Mas as questões do ambiente são fundamentais e pela primeira vez também são tratadas de modo consistente. Já muitas vezes os papas se referiram em discursos, em outros lugares, mas aqui em encíclicas sociais é a primeira vez, porque se trata de um problema muito sério. Nós sabemos que as grandes empresas pagavam para que se dissesse mal dos que tratavam das questões do ambiente e se ridicularizasse quem tratava das questões do ambiente, e durante muito tempo nós não levámos bem a sério as questões do ambiente. O Papa, nestes últimos anos, tem tido intervenções, e sobretudo neste último ano, muito sérias sobre o problema do ambiente, que não é para desvalorizar ou ridicularizar essa coisa lá dos verdes, é lá daqueles tipos de acordos que são os exagerados. E não levamos a sério. E esta encíclica diz que o livro da natureza é uno e indivisível. E não podemos estar a danificar o futuro das novas gerações com as medidas que tomamos agora. Sobre a técnica, diz que a técnica manipula a natureza e a transforma em um facto profundamente humano, ligado à autonomia e à liberdade do ser humano. E tem uma expressão que é muito interessante. Diz que na técnica, que é a obra do gênio humano, exprime-se e confirma-se o domínio do espírito sobre a matéria. Número 69. E responde, por isso, à vocação do trabalho humano, que está intimamente ligado a reduzir os riscos, a poupar a fadiga e a melhorar as condições de vida. A técnica é o aspecto objetivo do agir humano, cuja origem e razão de ser está no elemento subjetivo, que é o ser humano que atua. Por isso, aquele nunca é simplesmente técnico. Número 69. Não é autossuficiente. O verdadeiro desenvolvimento não consiste primariamente no fazer. A chave do desenvolvimento é uma inteligência capaz de pensar técnica, de individualizar o sentido plenamente humano do agir humano no horizonte do sentido da pessoa, vista na globalidade do seu ser. A expressão muito densa do número 70, que depois podem reler, porque se prevalece a absolutização da técnica, realiza-se ainda a confusão entre fins e meios, perpetuando incompreensões e injustiças. A encíclica desenvolve, assim, um olhar de benevolência sobre o mundo complexo, que é o mundo atual. É um mundo fascinante, que tem maldades que são denunciadas, mas sem demonizar. Não se demoniza a economia, nem a técnica, nem o mercado, nem as atividades económicas. Antes elogia-se o desenvolvimento, elogia-se a técnica, mas põe-se alerta sobre as possibilidades, infelizmente concretas, de distorcer estes meios
são apenas meios. O mal não está nos meios, nunca esteve, mas em quem os usa de modo marcado pelo pecado. Isso foi o que aconteceu e que provocou a crise. Já Adam Smith advertia para não imputarmos ao dinheiro as culpas de quem o usa. Além destas considerações, parece que o texto papal preste justiça ao mundo complexo como o nosso, do qual procura individuar alguns mecanismos para poder dar-lhes alma mais humana. O Papa nunca fala de capitalismo, mas de facto convida a superá-lo, regressando à economia na qual a fraternidade, os princípios de reciprocidade, se desenvolvem em pano de fundo. É um texto de esperança, podemos dizer que é quase um chamamento à utopia, em termos modernos, do mundo mais fraterno e mais solidário. O Papa convida a sonhar e eu estou diante de pessoas que têm sabido sonhar e criar modos novos de vida solidária. Enquanto entramos no novo século, privados de visões de largo alcance, temos aqui a oferta de um texto para longo alcance, com vias de unificação de todo o desenvolvimento em recursos novos. Mas só com o empenho de todos é que a proposta do Papa pode avançar. Muito obrigado pela vossa atenção.